Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias, do canal Ilquias Magal. E quero continuar falando sobre esse tema, né, da religião. E saiu essa matéria aqui do Mega Curioso dizendo que jovens sem religião são maioria em São Paulo e Rio. No caso é o Rio de Janeiro. E realmente, eu acredito, né? Sem religião é muito fácil, né? A pessoa não ter religião não significa que ela não crê em Deus, né? A própria matéria fala nisso, uma coisa não tem a ver com a outra. E ser religioso não é ser salvo, tá bom? Tá aí um outro porém, tá bom? Eu posso ser extremamente religioso, cumprir tudo à risca, a Torá inteira, e ainda assim eu ser apenas religioso e o não salvo. Como eu posso ser um homem salvo, que ama o Senhor, que ama a sua palavra e uma pessoa que nem cumpre todos os mandamentos, mas que tem a aliança de Yeshua, de Jesus. Irmão, só a aliança de Jesus, a aliança de Yeshua, a morte dele, se você crer que ele te salvou, se você crer no poder dele, as escrituras deixam bem claro, aquele que crer, então é crer. Crer é uma ação de crer, confiar que aquilo foi um fato consumado, que ele veio para te salvar, salvar a tua alma da condenação eterna, perdoou os teus pecados, que ele ressuscitou dentre os mortos, e essa é a nossa fé, e por conta disso, da nossa imersão, do nosso batismo na sua morte, na nossa ressurreição com ele, ele também vai nos ressuscitar naquele dia. Nós passamos então da morte para a vida automaticamente por meio do sacrifício de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Mas o que está acontecendo nessa geração são jovens e pessoas que eles não foram bem criados, né? A palavra não foi plantada nessas pessoas. O mundo cada vez mais está sufocando as pessoas. Irmãos, o horário que esse vídeo vai para vocês aí é à tarde. Pela manhã eu fiz um vídeo muito interessante sobre o pacto de um acordo global que vai ser feito aí, que a ONU, a OMS, vai propor às nações em 2024. Irmãos, é no mínimo para você ficar bem, né, intrigado. Com medo não. Não tenha medo não, porque é o seguinte, só vai acontecer aquilo que o Senhor falou que vai acontecer. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Tá? Eles não vão sobrepor o que está escrito. Mas olha só o que a matéria vai dizer. Segundo as primeiras pesquisas Datafolha do ciclo eleitoral de 2022, existem milhares de brasileiros autodenominados sem religião espalhados por aí. Inclusive, esse número já teria superado a quantidade de católicos e evangélicos entre a população de 16 e 24 anos. É a idade dos adolescentes e jovens idiotizados, né? Em 2010, o censo mostrava que os sem religião ocupavam 8% da população. Cerca de 15 milhões de pessoas, de acordo com os números do estudo, essa parcela de população já atingiu 14% em 2022 e de 25% no âmbito nacional entre jovens de 16 e 24 anos. Então, isso se dá um número de grandes casos de escândalo envolvendo a religião, mentiras, processos, mas também a sedução que o mundo está tendo sobre os jovens, né? Em 1960, as primeiras enquetes mostravam que somente 0,5% da população brasileira se consideravam sem religião. O número já subiu para 1,6% em 80, 4,8% em 91, 7,3% em 2000. A marca de 14% em 2022 chamou a atenção dos pesquisadores que ainda não conseguem dizer exatamente o que aconteceu com a religiosidade nacional na última década. Não entendem não, né? Os líderes do nosso ocidente não estão aí não, atacando o cristianismo com todas as forças. Só se você for louco e não percebeu ainda, né? Só se a gente for bem burro mesmo para não perceber que eles estão minando a fé cristã, né? Eles querem que o cristianismo acabe, eles atacam o cristianismo, promovem agendas antibíblicas, né? E se falar contra, eles prendem, eles perseguem, mas pode ficar tranquilo, tá? Não dá nem para saber, nem dá para saber o porquê. As pesquisas do Datafolha voltadas para São Paulo e Rio mostram que o número de pessoas sem religião é ainda mais expressivo entre jovens. Em São Paulo, jovens entre 16 e 24 anos, que se encaixam nessa categoria, chegaram aos
30%. E tá aí, né? Jovens sem religião representam 34%. Dos entrevistados, número acima dos 32% evangélicos, 17% católicos, 17% de mais religiões. Irmãos, eu não tirei aqui a internet das mensagens que estão chegando, não, então vai chegar no meio da conversa e eu peço desculpas, mas é normal. Olha só, se cada vez mais jovens parecem estar desconectados com o mundo religioso no Brasil, essa é uma tendência que também vem acontecendo em outros países ao redor do mundo. Não é em outros países do mundo, é no Ocidente, tá bom? É no Ocidente. E eu acho muito interessante porque a juventude é a mente mais perigosa de uma população. Se ela não estiver bem regida, essa é a mentalidade mais perigosa. Como, por exemplo, tá? Um exemplo que eu vou usar para vocês. A fé cristã, eles precisam derrubar o cristianismo. Irmãos, para implantar a religião mundial, um governo mundial, o cristianismo sempre vai ser uma pedra no sapato. Eu não falo do cristianismo, aí as pessoas vão falar, mas foi uma religião criada por Constantino. Eu não estou falando disso, eu não estou falando do Concílio de Nicéia, eu entendo tudo isso, eu estou falando para você de pessoas que realmente querem servir ao Senhor. Irmãos, o número de cristãos fervorosos, de cristãos, de homens e mulheres que realmente amam ao Eterno, que amam a palavra de Deus, que amam a Cristo. Irmãos, não chega nem a 5% da população. Não chega nem a 5%. Vai aumentar quando a perseguição, quando as coisas começarem a acontecer, aí eles vão acordar e vão perceber que eles estavam dormindo, aí sim nós vamos ver um número de pessoas que vão, na última hora, tomarem uma decisão. Mas hoje, desculpa, as pessoas não entenderam ainda o que está acontecendo. Né? Não entenderam o que está acontecendo no mundo. Porque o cristianismo, o Cristo, Jesus, ele é um empecilho para uma nova ordem. Ele é um Messias. Se nós temos uma religião que é maioria no mundo e essa maioria crê que já tem um Messias, não precisa de um Salvador, você atrapalha, né? Você prejudica. Uma fé que crê que vai ter vida eterna, mas uma vida proporcionada pelo Senhor pós esse mundo, não acredita no transhumanismo, que é o que eles querem, editar sua genética, mudar sua genética, transferir tua mente para um computador, para um corpo robótico, é contra a palavra. Então a gente é um problema, não é? Nós somos a favor da propriedade privada, somos a favor de cada um trabalhar, conseguir seu sustento, somos a favor da liberdade, o homem deve ser livre nas suas escolhas. O cristianismo tem uma base, a Bíblia, a lei do Senhor, ela é contra tudo que o mundo quer propor na terra. Tudo que o mundo quer fazer, eles querem fazer contra a palavra. Então eles precisam eliminar o maior empecilho hoje, que é o cristianismo. Né? Porque a terra está cheia desses homens aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês nas escrituras, né? Mostrar para vocês na palavra do Senhor, 2 Timóteo 3. E veja se vocês não estão vendo isso hoje. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Ou seja, são religiosos, eles têm aparência, parecem ser pessoas boas, mas negando a eficácia dela, destes, a Bíblia diz, afasta-te, sai fora dessas pessoas, sai de perto, fazem mal para nós. E nós precisamos aprender isso. Irmãos, é uma geração que está vindo aí terrível, que Yeshua chama de a pior geração. Olha só, as escrituras inclusive os comparam a Janes e Jambres, que resistiram a Moisés no deserto. Resistem à verdade, mesmo diante dos sinais. E o Senhor está pedindo para nós, irmãos, segue na doutrina, fiquem firmes, porque o que nós vamos presenciar no mundo é uma loucura. É uma loucura. Os jovens de hoje em dia, eles estão flertando com o comunismo, nem sabem o que é isso. Os jovens foram treinados para questionar e bater de frente com a Bíblia, com Deus, com a família, com a igreja, com os professores, mas eles não se levantam contra quem realmente os oprime. Né? Porque se levantar contra o pai e a mãe, contra a igreja, é muito fácil, porque eles não vão fazer mal para você.
Né? O jovem ele só faz isso, o jovem ele só se revolta contra quem nunca vai fazer mal para ele. Porque no dia em que o pai e a mãe decidir para ele que vai ficar contra ele tá perdido. Ele não vai comer mais, ele não vai se vestir, ele não vai beber, né? Acaba tudo. Então a gente precisa compreendermos que nós estamos diante de uma batalha espiritual fortíssima pelas almas humanas. Pelas almas humanas. E a gente não está percebendo isso. Quer ver aqui um texto? É um texto importantíssimo para os nossos dias, Efésios 6:10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A armadura de Deus não te impede de ser atacado. A fé de muitos, a confiança em Deus de muitos está sendo provada. Diante de tudo que vocês estão vendo, fortaleçam sim. Orem mais, busquem mais, leiam mais as Escrituras, se encham do Senhor. Irmãos, e o Senhor ele é desejoso de derramar sobre vocês muitas bênçãos. Irmãos, não importa o que faça no mundo, Deus tem sonhos para nós muito bons. Deus tem planos, projetos elevadíssimos para as nossas vidas e nós precisamos estar prontos para esse tempo. Então é isso. Se fortaleçam, porque nós estamos vendo uma geração, um mundo inteiro sendo arrastado. Eles estão atacando a nossa fé. E deixa bem claro para você, você percebe isso. Veja quais são as agendas que são promovidas. O que o carnaval promoveu abertamente aqui? Note. O que não pode ser dito mais e o que pode ser dito. E aí você vai entender quem é que está controlando o mundo e quem eles querem eliminar. Mas uma coisa eu digo para vocês, eles nunca vão tirar o povo de Deus dessa terra. Nunca. Quando o Senhor voltar, ainda vai ter o remanescente. O povo de Deus sempre estará na terra. Sempre nós venceremos. No fim, nós vamos triunfar. Em nome de Yeshua, que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do nosso Deus.